E vamos a mais um relato sobrenatural aqui no canal. Hoje eu vou contar para vocês um acontecimento que ocorreu numa casa onde minha mãe morava. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu tive a oportunidade de conhecer o local e a casa. Antes de eu começar um relato, eu já peço para você curtir, comentar, compartilhar, ok? Isso é muito importante para mim e para o canal. E vamos então ao relato de hoje. Bom, a minha mãe morava nessa casa. O fato em si ocorria não na casa, era num pé de manga que ficava assim alguns metros da casa, né? Uma certa distância. Então tinha várias casas assim, vizinhos ali perto, e na esquina tinha um grande pé de manga. A casa que minha mãe morava não acontecia de nada sobrenatural que envolvia, melhor dizendo, espíritos, mas o pé de manga sim. Então tinha várias casas, vizinhos ali perto, e a minha mãe, ela chegou a comentar comigo várias vezes que embaixo daquele pé de manga ela via um espírito, né? Ou seja, um senhor sempre com uma enxada nas costas, ou então carpindo aquele terreno onde tinha aquele pé de manga. A minha mãe me relatou isso várias vezes e eu achei assim intrigante, digamos assim, o fato. Bom, eu então saí ali na vizinhança, né, para perguntar se mais alguém tinha visto aquele espírito, né? Se alguém tinha visto aquele fantasma, aquele vulto. E qual não foi a minha surpresa que muitas pessoas ali do bairro, ali das casas próximas, me relataram a mesma coisa, a mesma situação, que havia visto vultos, o vulto, né, melhor dizendo, que via um senhor com uma enxada, sempre com uma enxada, ou carpindo, ou com uma enxada nas costas, né? Colocada assim nas costas. Então, ouvi assim, relatos de vários vizinhos e todos me diziam a mesma coisa. Gente, eu fiquei assim, as poucas vezes que eu ia visitar minha mãe, que eu ia na casa dela, eu ficava ao redor daquele pé de manga para ver se eu também conseguiria ver aquele senhor. Eu nunca vi, apenas uma única vez, que era apenas um vulto, muito rapidamente assim, que eu vi embaixo do pé de manga. Então eu vi aquele vulto muito rapidamente e sem riqueza de detalhes, como por exemplo, como os vizinhos haviam me relatado, que era um senhor que estava sempre com uma enxada, às vezes passava na rua e via ele embaixo do pé de manga, tipo carpindo ali embaixo. Então eu não cheguei a ver isso, eu só cheguei a ver pelo menos uma vez um vulto embaixo do pé de manga. Agora os vizinhos não, os vizinhos viam claramente um senhor com esta enxada. E confesso para vocês que eu cheguei a ficar embaixo daquele pé de manga. O que eu posso falar aqui para vocês, gente, era que a energia era muito peculiar, muito peculiar. E também não tinha questão de boa, ruim, negativa, nada disso. Era muito peculiar. Eu sentia que algo embaixo daquele pé de manga era diferente. A energia ali embaixo era muito diferente quando se saía.
para a rua. Então, o que eu posso falar é isso. Só cheguei a ver uma vez aquele vulto e a energia do local, ou seja, embaixo daquele pé de manga, era muito peculiar. Corria-se boatos de que aquele trecho era assombrado. Eu não sei o histórico do lugar. Quando a minha mãe foi morar naquela casa, já havia o pé de manga, já havia a casa, né, no qual ela foi morar. Então, assim, estudar esses locais aonde tem presenças ou manifestações espirituais é muito difícil, porque requer, assim, toda uma investigação. E muitas das vezes isso ocorreu há 80, 100 anos atrás. E quem que tem registro de tanto tempos assim passados? Fica difícil a gente investigar o local, o porquê daquilo está acontecendo. Então, é meio que fica assim, todo mundo fica sem explicação. Agora, foi por anos e anos e anos essa manifestação desse senhor, naquele pé de manga. E eu lembro que em uma das minhas visitas, aquela área, aquele terreno, ele havia sido vendido, aquele pé de manga, então ele foi derrubado, e no local ali foi construído tipo um parquinho, né? Um parquinho infantil, uma creche, um parquinho infantil. É o que eu pude constatar quando eu fui, já não tinha mais o pé de manga, já estava em construção, e depois, quando eu voltei, já estava o parquinho das crianças pronto. Agora, não sei dizer para vocês se há manifestações espirituais no local. A gente sabe que lugares onde tem essas manifestações espirituais seria o ideal, né, gente? O ideal, o correto seria fazer uma limpeza energética do local para evitar problemas como manifestações espirituais, para que o local não fique perturbado por forças espirituais, enfim, tem todo um procedimento por trás disso, mas infelizmente, muitas das pessoas não levam isso a sério, acaba que derruba tudo, constrói por cima, não faz limpeza energética, não faz nada, não acredita em espírito, não acredita em nada, e com isso, então, muitas das vezes o local passa a ser mal assombrado. E manifestações espirituais também ocorrem no mesmo. Então é isso, o relato que eu tinha para contar para vocês é isso, né? Com essa manifestação desse senhor que se fazia presente embaixo daquele pé de manga. Agora, o que será que foi ali, né? Será que era uma casa? Será que esse senhor morava ali e ele acabou então morrendo e não seguiu para o mundo espiritual, ficou preso ali ao que era dele, ao terreno, à casa? Vai saber, né, gente? A gente não tem o histórico, como eu falei, a gente não tem o histórico do local, né? Do que se passou ali em anos, muitos anos atrás. Então fica difícil, mas provavelmente, pelo pouco que eu entendo, provavelmente o espírito é apegado, né, ao local, ao terreno. Talvez ali tinha uma casa, foi derrubado, e ali era o quintal da casa, tinha um pé de manga, era muito apegado, então ele morreu, ele ficou por ali, a alma ficou vagando por ali, estava até nos dias atuais. Então, é isso, a conclusão que eu chego é essa, né? Quando tem manifestações espirituais no local, alguma coisa se passou, ocorreu, seja até em forma de tragédia, alguém perdeu uma vida e tudo mais, e o lugar passou, então, a ser
perturbado espiritualmente, com manifestações espirituais. É bastante emblemático a gente querer tentar entender isso pela falta de conhecimento do que foi no passado. Então, meio que todo mundo fica sem resposta. A gente sabe, sim, que coisas acontecem, manifestações espirituais também, mas, de qualquer forma, né, tudo passa por transformações e mudança, esses locais passam a ter construções novas e nem sempre o problema resolve. E teve casos que eu conheci que os lugares ficou assim perturbadíssimo espiritualmente, com manifestações poltergeist. Aí é complicado, né, gente? É muito complicado. Por isso que eu acho que é muito importante, seria muito importante, dar prioridade para a limpeza energética do local, para que depois possa se levantar uma construção. Muitas das vezes, pessoas perdem a vida de uma forma violenta e permanecem ali presa no local, por vários motivos. Então, por isso a importância da limpeza energética. Mas, infelizmente, muitas pessoas são descrentes, não acreditam em nada e vai fazendo as coisas da maneira que elas bem querem. E com isso, né, a solução do problema nem sempre é resolvida. Há casos que, quando se derruba e se constrói, nada acontece, mas tem casos que realmente fica amaldiçoado. O lugar, a casa, seja lá o que for, carrega uma energia espiritual perturbadora. Como eu já falei para vocês no relato, eu morei numa casa mal assombrada e eu sei muito bem como é isso. Eu sei muito bem como é morar num ambiente assim perturbado espiritualmente. Só quem viveu uma experiência dessa entende e vê quão perturbador isso é. E sem mais, eu termino o relato então por aqui com este acontecimento. Infelizmente, tudo passou, tudo se renovou naquele lugar. E como eu falei, só frisando mais uma vez, eu não sei se ocorre alguma manifestação espiritual nesse parquinho infantil. O relato acaba aqui agora. Um beijo para vocês e a gente se vê.